Então, bora lá. Bom dia a todos. Vamos dar início ao workshop Técnicas de Negociação, que será ministrado por Natália Zarias. Agradecemos à ministrante e a todos que se inscreveram. Informamos que, a partir de agora, a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de ADM. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participem da nossa campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Ampare. Estamos aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas M e G. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passamos a palavra à ministrante Natália Zarias. Natália, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Um ótimo dia a todos. Agradeço muito, primeiramente, às meninas que estão aqui dando todo o apoio para que esse nosso encontro aconteça hoje. E gostaria muito de agradecer ao pessoal da Semana Acadêmica pelo convite para eu estar aqui hoje. Eu vou começar aqui a compartilhar minha apresentação para que a gente possa dar início. Queria só que vocês me confirmassem, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Deixa eu só... Sim, estamos. Agora saiu. Só um minutinho. Pronto. Acho que agora vai dar certo. Tudo certo aí? Estão conseguindo ver? Sim. Show de bola. Então, vamos lá. Então, primeiramente, gostaria muito de agradecer o convite para eu estar aqui hoje. Para mim é uma... Assim, eu me sinto muito grata de poder estar de volta ao UNB, que é um lugar que eu gosto muito, que fez parte da minha trajetória profissional, e para poder dividir um pouquinho hoje aqui com vocês das minhas experiências que eu tive durante a UNB, inclusive, e também no lugar onde eu atuo hoje, com negociação. A gente vai, então, estar juntos nessas próximas quase 2 horas aí. Eu espero que seja um conteúdo proveitoso para vocês, que vocês possam aproveitar. E gostaria muito de agradecer também o tempo de vocês, porque eu acho que hoje em dia o tempo é o nosso ativo mais valioso, né? A gente está sempre sendo bombardeado de informação, com muita coisa para fazer, muita atividade. Então, agradeço muito vocês terem dedicado esse tempo para estarem aqui hoje de manhã, para me ouvir e para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essas técnicas de negociação. O que a gente pode usar a nosso favor no momento da negociação para que a gente atinja os resultados que a gente quer. Então, vamos lá. Me apresentando um pouquinho, então, primeiro, para que vocês até me conheçam um pouquinho melhor. Como eu falei, eu vim da UNB também, eu também fiz administração, e eu, inclusive, me formei há não tanto tempo, mas carrego com muito orgulho esse status de aluno egresso da UNB. Eu também tive várias experiências de negociação. As primeiras delas foram, inclusive, dentro da UNB, como eu falei, como parte da empresa júnior, a DIM. Eu acho que temos algumas pessoas aqui na nossa sala que também já fizeram parte da DIM. Eu entrei na DIM como trainee e depois fui efetivada como consultora e logo em seguida eu assumi o cargo de analista de negócios, que é um cargo que lida com negociação no dia a dia, todo dia. É um cargo responsável por basicamente fazer a venda dos projetos da consultoria. Então, foi aí onde eu tive grande parte das minhas experiências com negociação e também pude finalizar o meu tempo, a minha passagem pela DIM como diretora dessa área. Foi um tempo realmente em que eu pude aprender demais e sou muito grata por isso. E hoje em dia eu trabalho no Sicoob. Não sei se todos conhecem o Sicoob, o que é o Sicoob, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente também sobre isso. E como é a minha rotina, o meu dia a dia com negociação dentro do Sicoob. E dentro do Sicoob, eu faço parte da equipe comercial de seguros gerais. Eu mesma não tinha muita familiaridade com seguros gerais na verdade, com seguro nenhum, antes de entrar no Sicoob. E para explicar para vocês o que são seguros gerais, então, de forma resumida, são basicamente aqueles seguros que não são seguro de vida. Então, a gente fala de seguros gerais quando a gente fala de seguro de automóvel, de residência, seguro empresarial. Então, são todos esses seguros que não são seguros de vida. E aí, trazendo um pouquinho para vocês do que é o Sicoob,
só para que vocês entendam um pouquinho como é que funciona o meu dia a dia, o Sicoob é uma instituição financeira, ele, assim, se equipara a um banco, mas a gente vai ver que ele tem algumas características diferentes das instituições financeiras normais, as comuns, que muito provavelmente vocês estão habituados. Então, o Sicoob é uma instituição financeira cooperativa e acho que o grande destaque é essa questão de ser feito de valores. O Sicoob, ele está presente em todo o nosso Brasil. A gente tem cerca de, ali, um número fechadinho de 360 cooperativas, esse número é de junho desse ano, compondo o nosso sistema Sicoob, e a gente tem cerca de 3.500 pontos de atendimento. O que são esses pontos de atendimento? Para explicar um pouquinho mais para vocês. São as agências. Se a gente for comparar com uma instituição financeira comum, esses pontos de atendimento que a gente chama de PA são as agências do Sicoob. E essas agências estão presentes em todo o Brasil. Então, a gente tem o Sicoob presente nas 27 unidades da federação do nosso país. E a gente está ali chegando a quase 2.000 municípios alcançados pelo Sicoob. Então, o Sicoob, ele tem uma presença muito forte no Brasil, principalmente no interior. Não sei se vocês já viram algumas agências, de repente até viajando, mas no interior, principalmente, o Sicoob é muito forte. E quando a gente fala do Sicoob, o propósito dele, a missão, é justamente de ser protagonista na regulação do mercado financeiro e fazer isso por meio da promoção, da inclusão e da educação financeira. Então, quando a gente fala do Sicoob, a gente tem muito forte essa questão da comunidade local onde o Sicoob está inserido. Justamente o intuito do Sicoob não é igual às outras instituições financeiras, gerar recursos, retorno para acionistas, mas sim para os cooperados, que são efetivamente os donos do negócio, que são os donos do Sicoob. Então, o Sicoob trabalha também para que essa riqueza que é gerada, esse retorno que é gerado pela instituição, não seja também só destinado a acionistas ou até retirado do país, mas sim que ele seja mantido no lugar onde ele foi produzido. Então, se é produzido em um município, que esse recurso fique naquele município, para que esse recurso possa ser parte do desenvolvimento local, tanto socioeconômico, financeiro, daquela localidade. Então, a gente prega muito essa premissa de ter o olhar muito cuidadoso para o local, para o investimento que o Sicoob está fazendo no local onde ele está inserido e como que esse investimento, como que esse recurso gerado está sendo beneficiado, beneficia a população daquela localidade. E o Sicoob faz isso por meio dos produtos e serviços financeiros que ele oferece. E eu queria trazer para vocês hoje, passando rapidinho por essa parte inicial que a gente está falando do Sicoob, não sei se vocês já conhecem a logo do Sicoob. A nossa logo, ela é um triângulo voltado para baixo, igual esse que vocês estão vendo na tela. E dentro desse triângulo, a gente tem representados alguns níveis. Então, o primeiro deles está ali, são os cooperados, como eu falei, são os donos do negócio, e diferente de uma instituição financeira comum, em que esse triângulo estaria voltado para cima, então a riqueza gerada na base seria direcionada aos acionistas que estão na ponta, no Sicoob esse triângulo é invertido. Então a gente tem essa base maior em cima, que são os cooperados, e as instituições embaixo buscam favorecer, dar retorno a esses cooperados, a esses donos do negócio. Então por isso que a gente tem como logo esse triângulo invertido. E falando um pouquinho da nossa estrutura interna ali, a gente tem, além dos cooperados, as cooperativas, que são as instituições, e a gente tem elas no primeiro nível, e no segundo nível a gente tem as centrais. O que são as centrais? São conglomerados de cooperativas, são uma central é composta por várias cooperativas, e a gente tem 16 centrais no Sicoob. E no terceiro nível, a gente tem o CCS, que é o lugar onde eu trabalho, onde eu fico alocada, que é aqui em Brasília, a nossa sede, e no CCS a gente tem alocados também a nossa, além de seguros gerais, que é a minha área, a gente tem também algumas outras áreas, como a nossa administradora de consórcio, processadora de pagamentos, além de vários outros serviços, seguro de vida também. E por que eu estou falando disso tudo? Por que eu estou explicando para vocês essa estrutura toda do Sicoob? Para que vocês entendam que a minha área, localizada ali no CCS, como eu falei no slide anterior, a gente, além de ter que lidar com cooperados, com cooperativas, com centrais,
A gente tem também que lidar com seguradoras parceiras e também com corretoras sistêmicas. Seguradoras parceiras, primeiramente, por quê? Porque o Sicoob não tem uma seguradora própria para seguros gerais. Então, a gente tem um acordo comercial com várias seguradoras de mercado para que elas vendam o seguro delas dentro do Sicoob. E a gente tem também as nossas corretoras sistêmicas, que são entidades que, toda vez que você vai comercializar um seguro, tem que ter uma corretora por trás. Então, a ideia de explicar todo esse cenário para vocês é para que vocês possam entender que no dia a dia, a gente, enquanto área de seguros gerais, eu e o meu time temos que lidar com várias dessas pessoas, negociar com várias dessas pessoas, e eu acho que quando a gente olha para esse cenário, a palavra, e que a gente trabalha muito em administração, é stakeholder. Então, aqui a gente tem vários stakeholders relacionados, e a gente precisa todo dia estar em contato com eles, negociando, vendo a melhor forma de fazer todo esse sistema rodar para que a gente gere resultados positivos para os nossos cooperados. Beleza? Eu acabei não falando no início, mas caso alguém queira fazer alguma intervenção, queira participar, é só desmutar o microfone, fiquem super à vontade, viu? Dúvidas também, que sejam pontuais, a gente pode esclarecer aqui rapidinho, mas caso também, como as meninas falaram no início, vocês podem deixar no chat, que ao final a gente vai ter um espaço reservado para elas. Mas fiquem super à vontade para participar. Eu gosto muito dessa interação, acho que é sempre muito construtivo e rico quando a gente tem a participação de várias pessoas. Mas vamos, então, dando continuidade aqui. Eu queria mostrar para vocês um vídeo rápido sobre um pouquinho mais de como é, na prática, ser uma instituição cooperativa feita de valores e até um caso prático em que a negociação teve que ser aplicada para a gente já começar o aquecimento para o nosso tema de hoje, falando um pouquinho mais dessas técnicas de negociação. Então, vamos lá. Peço só que vocês me confirmem. Vocês estão ouvindo o áudio bem, né? Do vídeo? Sim. Beleza, muito obrigada. Vamos lá, então. Vamos dizer que, normalmente, a cidade, para ser considerada cidade, tem que ter uma igreja, uma praça, alguma coisa. Aqui no interior de Rondônia tem que ter um Sicoob. Estava visitando uma agência nossa na Ponta do Abunã, em Nova Califórnia. E aí chegou um senhor do meu lado e falou: "Você é do Sicoob? Pô, vocês precisam abrir um PA lá em Rio Pardo." Falou isso, foi embora, isso ficou na minha cabeça. Isso era janeiro de 2016. E eu sempre pensando em Rio Pardo. Inauguramos 2 agências nesse meio tempo. E aí um dia eu cheguei para um dos gerentes e falei: "Quero conhecer Rio Pardo", que aquele senhor comentou com a gente. Falei: "Vamos lá." A distância dá mais ou menos uns 170, 180 quilômetros, dependendo da saída. Só que mais da metade desse caminho é estrada de terra. E assim, você passa por dentro de um parque fechado, então não é fácil você chegar. No verão é uma poeira insuportável, no inverno você tem que passar quase que a nado, porque é muita água mesmo. Então assim, uma viagem de 170 km que era para ser feita em 2 horas, a gente faz em 4. E organizamos uma reunião aqui em Rio Pardo, procuramos esse senhor, o nome dele é Pedro Pereira. E aí estávamos durante a reunião, já eram umas 4h30, eu fazendo a apresentação e conversando e todo mundo questionando. Esse mesmo senhor chegou para mim e falou: "Ô moço, vamos logo que vai escurecer." Eu falei: "Tudo bem, e qual o problema?" Ele falou: "Você tá vendo? Não tem energia elétrica aqui." Aí aquilo me deixou um pouco assustado, porque a gente estava fazendo uma apresentação, umas 150, 170 pessoas, a maioria deles armado com facão, que é normal aqui na região e tudo mais. Todo mundo maravilhado com a história que a gente estava contando do cooperativismo de crédito, dos benefícios e tudo mais da nossa empresa. E aí eu falei: como é que eu vou falar para eles que não dá para montar um PA onde não tem energia elétrica? Mas
A prudência me fez falar, não, vamos fechar o acordo e vamos montar uma agência aqui. E voltei para Porto Velho, conversando com as pessoas que estavam comigo, e agora, o que a gente vai fazer? Eu falei, não, tem que dar um jeito. Chegando lá, procurei a Eletrobras, consegui chegar até o presidente. Na hora ele falou, mas espera aí, vocês querem abrir uma agência em Rio Pardo, mas lá não tem energia elétrica. Eu falei, mas é por isso que eu estou aqui, porque eu preciso da tua ajuda. E isso acabou casando com uma demanda que eles tinham, porque já existia um projeto de se implantar energia aqui, mas eles precisavam de algum órgão para receber as contas. Através do programa Luz para Todos, que é um programa que beneficia a população da área rural, e não é diferente no estado de Rondônia, um estado voltado para o agronegócio, esse projeto de energização da região de Rio Pardo se tornou viável, onde a agência do Cicobi trazendo fomento para a região e energia elétrica foi uma parceria de sucesso. Hoje o consumo de energia elétrica na região já é o dobro de quando foi energizado, e isso veio trazer uma infraestrutura e o desenvolvimento do homem do campo. E aí anteciparam em muitos meses a colocação, a implantação de energia aqui em Rio Pardo. Em março, abril de 2017 foi acendida a primeira lâmpada aqui com a energia fora do motor. Um mês e pouco depois nós inauguramos o nosso PA. Com o apoio do pessoal do Cicobi, aí conseguiu ligar a energia aqui, aí melhorou bastante. E o nosso lugar mudou, né? Antigamente você chegava aqui, era tudo escuro, coisa mais esquisita do mundo. Hoje não, hoje você chega aqui, tá iluminadinho, já parece a cidade mesmo. Antes você tinha que ligar o motor todo. Pessoal, a ministrante caiu, mas vamos aguardar ela retornar, tá? Só um instante. Gente, parece que aguardei só mais um minuto que ela já está voltando, tá? Só houve um problema técnico, pode ser que tenha sido a internet. Só um minuto, por favor. Pessoal, perdão, estamos de volta. Peço perdão aqui, eu acho que foi a minha internet. O home office tem dessas coisas, né? Então, peço mil desculpas. Estou só confirmando aqui com a Esther, tudo certo. Muito obrigada, Esther.
eu vou voltar aqui, então, a compartilhar minha apresentação para a gente voltar de onde a gente estava, tá joia? Rairon tá me dando um apoio aqui, brigadão. Isso aí, vamos lá, então. Então, acho que a gente estava mais ou menos aqui, né? Acho que na fala dessa moça que a gente parou. Vamos lá. Aí hoje, tipo assim, com a energia facilitou muito. A agência foi um marco para o distrito, foi um marco para os produtores rurais da região, porque a gente tem uma dificuldade ainda de acesso a outros municípios, e ela, quando veio para a nossa região, ela já foi de imediato um sonho realizado. É extremamente importante para o distrito, porque toda a riqueza que era gerada aqui ou ia para Buritis ou ia para Porto Velho. Então o desenvolvimento do comércio era muito lento. Como que você vai implantar um comércio pujante se você não tem energia para um supermercado, para um restaurante, enfim, para até mesmo para as pessoas morarem aqui. E com a agência aqui dentro nós tivemos possibilidade de criar essa riqueza para o município. Que antes a gente tinha dificuldade em questão de banco, nós tínhamos que deslocar 80 quilômetros para ir até a agência de Buritis. Aí hoje nós temos a agência aqui na nossa cidade, é pertinho, entendeu? Aí antes você ia lá, você perdia o dia, hoje é rapidinho, entendeu? Aqui na época das águas, daqui para o Buritis, tem vezes que a estrada fica interditada, roda bueiro, cai ponte. Aí fica muito difícil, né? E depois que a agência está aqui, a gente já não tem essa preocupação mais de que a gente tem que essa distância aí sobre a estrada, né? Da manhã, com destino a Buritis, venda de passagem na agência da Buritis. O comércio de Rio Pardo, hoje nós contamos com algumas empresas. Os comerciantes, você vê que hoje a maioria deles hoje conta com máquina de cartão de crédito, coisa que na época não tinha. Vinha pessoas de fora e na região não tinham nenhuma máquina, né? Hoje os empresários, você vai nos estabelecimentos, todos hoje estão efetuando venda no cartão de crédito. Hoje a gente já consegue trabalhar no boleto, entendeu? Paga aqui mesmo na cidade. Quando eu mexi em festa aqui mesmo, a gente saía daqui cedo com dinheiro para ir no Buritis. Hoje não, hoje a gente vem aqui no Cicobi, muita gente paga em cheque, paga as coisas, tudo facinho. Trouxemos a inclusão financeira, a educação financeira, que as pessoas também não estavam acostumadas a movimentar recursos numa instituição. A despesa que se tinha para ir para Buritis ou para Porto Velho, para receber um cheque, para sacar, um aposentado para buscar o benefício, era absurdo. Sem falar o tempo, o desgaste e o risco, né? Essa agência se pagou em menos de 6 meses. Hoje nós temos mais de 8 milhões emprestados aqui na região e não para de crescer. Tem muita coisa a ser feita ainda, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Quando a gente fala de Cicobi, de cooperativismo financeiro, cooperativismo de crédito, a gente acaba entendendo que realmente é uma empresa de capitalismo consciente. Trabalhando aqui dentro, muitas vezes a gente não tem ideia, mas quando a gente para observar tudo que a gente leva, a riqueza, o conhecimento, as possibilidades para as pessoas, isso não tem preço. Então, gente, vocês puderam ver aí, conhecer um pouquinho melhor, né, de como que o Cicobi atua. E a gente consegue ver aí nesse vídeo também que a gente teve aí 2 negociações, né? Então, a primeira delas foi para a instalação da agência do Cicobi em Rio Pardo, e a segunda foi essa negociação conjunta com a Eletrobras para o estabelecimento da energia elétrica. E eu gosto muito desse vídeo e desse case, porque a gente vê que, nesse caso, os interesses eram convergentes, né, nessas negociações. Então, o Cicobi, lógico, tinha interesse de instalar a agência nessa localidade, e a Eletrobras já havia também esse desejo de implantar a rede elétrica, mas isso pode ser potencializado, ocorrer de forma mais rápida por conta dessas negociações. E lógico que o Cicobi, ele vai utilizar dessa rede elétrica
para uso das atividades dele dentro da agência. Mas o que eu acho que é muito bacana também é a gente ter essa visão de que, por mais que, sei lá, daqui a alguns anos, o Sicoob saia dessa região, saia desse município de Rio Pardo, essa conquista dessa negociação da energia elétrica vai ficar perene para os moradores dessa localidade. Então, acho que é um exemplo bem legal de negociação e que, nesse caso, os interesses eram convergentes. E a gente está aqui hoje para falar justamente sobre isso, sobre negociação. E aí, antes da gente começar a especificamente falar dessa parte de técnicas, do que a gente pode usar a nosso favor para chegar ao resultado que a gente almeja nas nossas negociações, eu acho que é muito importante a gente se entender aqui, e eu entender de onde é que a gente está partindo, né? Então, eu queria saber de vocês o que é que vocês entendem como negociação. Então, eu queria pedir nesse momento que a gente rapidinho faça essa dinâmica de escanear esse QR Code que está na tela, e eu queria que vocês definissem, se possível, em uma palavra, o que é negociação para vocês. Vou deixar aí o QR Code, eu posso até, inclusive, compartilhar aqui uma outra tela em que vocês conseguem ver o QR Code também. Aí todo mundo consegue pegar o QR Code e preencher. Peço, por favor, que vocês não me abandonem nesse momento. Estou vendo aí, ó, já temos uma participação. Porque eu acho que é bem legal a gente entender nesse início como que as pessoas veem a negociação, como que a gente entende isso para que a gente possa partir para os próximos passos. E a gente vai ter aqui ao final, logo em seguida que vocês responderem, a gente vai ter aquela nuvem de palavras e vai ver qual foi a palavra mais levantada como definição de negociação para vocês. Estou vendo aí, 4 pessoas já participaram. Estamos subindo, 7, 9... 10. Vamos lá, gente. É bem simplesinho mesmo. Só a primeira palavra que vier na sua cabeça quando você pensa em negociação. Hoje já temos 20 participações aqui. Eu vou começar a colocar aqui as respostas. Ó, a gente teve, então, aqui, comunicação foi muito falada, venda, dialogar, escutar, solucionar um problema em conjunto, bem legal essa aqui, ganha-ganha, interação, convergência, acordo, meio termo onde todos ganham, competição, conciliar, deixa eu ver o que mais aqui, estratégia, interesses, abrir mão, convencer, troca, equilíbrio, legal, deixa eu ver o que mais aqui, bacana. E comunicação foi aí o centro, acho que foi a palavra mais escolhida, né? Por vocês. Bacana, legal. Vou voltar aqui a compartilhar a apresentação. E eu acho que eu vi até ali, venda foi uma das que foram faladas aqui na nossa nuvem de palavras, e eu vejo que muita gente tende a associar, quando a gente fala de negociação, exclusivamente a venda, e principalmente a venda de um produto ou de um serviço em que tem uma troca financeira, né, por trás. Então, você paga por algo e recebe alguma coisa. Mas eu queria hoje também desmistificar com vocês que a negociação ela é só para venda de produtos e serviços. Porque a gente, enquanto ser humano, a gente vai, enquanto profissional, quase que o tempo todo negociando. Também na nossa vida pessoal, a gente vai sempre ter que estar negociando com as pessoas que estão à nossa volta e fazendo concessões, fazendo ajustes. E é importante que a gente tenha ciência, que seja uma coisa consciente, esse aspecto de que a gente pode sim usar de algumas ferramentas que a gente dispõe para que a gente possa direcionar e ter o melhor resultado nas nossas negociações. Mas que a negociação não é exclusivamente a venda de um produto ou serviço. Então, não necessariamente precisa estar envolvido dinheiro nisso.
Porque quando a gente fala de negociação, a gente pode, por exemplo, negociar uma ideia. A gente pode, por exemplo, negociar o currículo. A gente pode negociar uma experiência. Quando a gente fala, por exemplo, de negociar uma ideia, eu lembro muito daquele programa, não sei se vocês já viram, aquele Shark Tank, que os empreendedores vão lá justamente para vender a ideia deles. Tudo bem que a gente vai ter um aporte financeiro daquelas pessoas que estão assistindo, que vão ser os investidores, né? Mas aquilo ali se trata basicamente de vender a ideia. Então, você tem que vender a sua ideia de negócio, você tem que mostrar por que ela é boa, por que o seu produto é bom. Então, ali a venda de ideia está muito clara. Mas quando a gente fala, por exemplo, da venda de currículo, por favor, não me entendam mal aqui, mas quando eu falo da venda de currículo, eu penso em, por exemplo, processos seletivos. Quando você está, por exemplo, fazendo uma entrevista para um novo emprego, para um novo cargo, você tem sim que vender o seu currículo, as suas experiências, por que você é o melhor candidato para aquela posição, para aquela vaga, por que aquela empresa deve te contratar. Então, a gente está o tempo todo tendo que negociar, mostrar os nossos argumentos, mostrar por que o que a gente está falando deve ser válido, deve ser considerado, para a gente chegar a um melhor acordo. E quando a gente fala sobre negociação, eu gosto muito dessa definição. É uma definição que o Nicholas Buffman traz para a gente num livro que se chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E eu gosto muito dessa definição, ela traz que a negociação é um processo de tomada de decisão entre partes independentes que não compartilham preferências idênticas. E eu gosto de separar essa definição em partes. Então, a primeira parte é que a negociação é um processo. Eu acho que é bem importante a gente entender isso. Lógico que a gente vai ter vários tipos de negociação. Desde aquelas mais simples, não, por exemplo, quando eu vou numa banca comprar uma balinha. Isso é uma negociação, mas esse processo vai ser muito rápido. Então, eu chego lá, falo que eu quero a balinha, a pessoa me dá, eu entrego o dinheiro e ali está finalizado. Em contrapartida, a gente pode ter negociações muito longas e muito complexas. E eu acredito que quanto mais complexa é essa negociação, mais a gente vai ter que se utilizar de técnicas para chegar ao objetivo que a gente quer. Mas eu gostaria de deixar, então, isso solidificado, que a negociação sempre vai ser um processo, podendo ser mais curto ou mais longo, mas sempre um processo. E como processo, ele sempre vai ter etapas. E é justamente nessas etapas que a gente consegue inserir as técnicas que a gente vai ver hoje um pouquinho mais para frente. Quando a gente fala de negociação também, a gente está falando de tomada de decisão. Então, a gente viu ali, na nossa nuvem de palavras, que muita gente falou sobre chegar a um acordo, encontrar um ponto comum, cooperar, mas a gente negocia sempre querendo chegar a um ponto final, que no caso aqui é o nosso acordo. Mas a gente sempre tem que ter essa ciência de que uma decisão vai ter que ser tomada. Pode ser que uma parte tenha que ceder ou outra, mas que ao final a gente quer sair dali com uma decisão tomada. Então, é importante que a gente tenha foco nessa decisão enquanto a gente negocia. E é claro que a gente negocia sempre com pelo menos duas pessoas, né? Então, pelo menos A e B para uma negociação acontecer. E essas partes, elas vão ser interdependentes. Então, muitas das vezes, a gente viu no caso do Sicoob, que o interesse de uma parte, que era o interesse do Sicoob, casava com o interesse da Eletrobras e também com o interesse da população daquele município. Mas a gente vai ter algumas negociações em que as preferências de cada uma dessas partes não vão ser idênticas. E aí, muitas vezes que a gente tem a gente chega num ponto de conflito, de embate, e a gente, assim, alguém vai ter que ceder um pouquinho, claro, porque muitas das vezes a gente não vai conseguir agradar gregos e troianos. Então, quando essas preferências não são idênticas, a gente vai ter que usar essas técnicas para a gente chegar a um ponto em comum. Mas a nossa intenção nunca vai ser ficar batendo de frente, nunca vai ser deixar que essas diferenças nos atrapalhem, e sim usá-las para que a gente chegue numa situação melhor a que a gente estava antes dessa negociação iniciar. Então, a ideia é que, no final, esse acordo ele seja melhor do que a situação que a gente tinha antes. E quando a gente fala de negociação, eu acho que é impossível a gente não falar desse tripé aí. A gente fala muito sobre confiança, sobre harmonia e, principalmente, sobre relacionamento. E eu queria começar falando com vocês sobre a confiança. E quando eu falo de confiança, eu não podia deixar de trazer aqui o rapport. Eu não sei se vocês já ouviram falar de rapport. Queria até pedir que vocês respondam aqui no chat. Já ouviram falar de rapport ou não?
E Cleida, sim, já. A maioria do pessoal já. Beleza. Já. Temos aqui alguns nãos. Obrigada, Márcia. Temos alguns nãos. Então, vamos lá. Para quem já conhece o que é rapport, acho que estamos indo muito bem. Mas para quem não conhece, acho que esse é o momento perfeito. O rapport é justamente essa criação de conexão, de abertura com a pessoa com a qual você vai negociar. Então, é muito importante que, para que eu inicie a negociação e para que a pessoa me ouça, para que ela considere o que eu falo, o que eu vá falar, os meus argumentos, é muito importante que a gente crie esse canal aberto de comunicação, que a gente consiga se conectar com essa pessoa que a gente está falando. Então, por exemplo, vou pegar aqui a Márcia, que eu estou vendo o nome aqui escrito. Vamos supor que eu vou iniciar uma negociação com a Márcia. A gente está presencialmente, a Márcia chegou para falar comigo e eu vou expor para ela os meus argumentos. A Márcia não me conhece. Eu não tenho uma amizade, a Márcia de longa data, a Márcia não é da minha família, porque acho que vocês vão concordar comigo que quando a gente fala com, sei lá, um familiar, um amigo próximo, essa pessoa tem muito mais credibilidade, porque a gente já conhece ela há muito mais tempo. Então, a gente escuta o que essas pessoas falam. Mas muitas das vezes, quando é uma pessoa nova entrando em contato com a gente tem essa espécie de barreira, de distanciamento. E é justamente isso que o rapport vem quebrar. Então, a gente estabelece esse canal de comunicação inicial aberto com essa pessoa, a gente se conecta com ela para que a gente possa ter, para que a negociação possa fluir da melhor forma. E vamos supor que a Márcia chegou para negociar comigo. Eu não conheço a Márcia, eu não sei do que a Márcia gosta. Então, como que eu vou desenvolver esse rapport? Vocês podem estar se perguntando. São com coisas sutis que a gente pode iniciar o nosso rapport. Então, a gente pode buscar assuntos em comum com a pessoa. Então, se a Márcia chega aqui para negociar comigo e ela pega e bota o celular dela em cima da mesa, e eu vejo que no fundo, na tela de bloqueio da Márcia, tem uma foto dela com um cachorro, por exemplo. Eu já vejo ali que primeiro eu suponho, aquele cachorro pode ser da Márcia. Ou eu posso supor, a Márcia pelo menos gosta de cachorro, porque se ela tem uma foto com cachorro, pelo menos ela gosta. E eu tenho cachorros. Então, esse já é um assunto em comum que eu posso começar com a Márcia, para a gente começar o nosso diálogo, começar essa conexão e essa abertura. E você vê que não precisa ser necessariamente uma coisa ligada à negociação. É importante que você se conecte com a outra pessoa nesse nível realmente pessoal. Você mostre para ela que vocês têm coisas em comum, que vocês podem chegar a pontos em comum. Eu acredito que isso impacta de forma muito significativa mais para frente no momento do acordo, porque quando a gente conhece a pessoa, quando a gente tem esse efetivo relacionamento, essa abertura com ela, vai ser muito mais tranquilo depois de a gente tocar essa negociação. E eu gosto muito desse número que o Nicholas Buffman traz também nesse livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ele traz que 15% do sucesso financeiro é determinado pelas habilidades e conhecimentos. Mas, surpreendentemente, 85% desse sucesso vem dessa capacidade de se conectar com as pessoas e estabelecer confiança e respeito. Então, a gente vê aqui que muitas das vezes eu ter esse relacionamento próximo vai me ajudar muito mais do que qualquer tipo de habilidade ou conhecimento muito específico que eu pudesse ter. Eu preciso primeiro ter esse canal aberto com a pessoa, para conversar com ela e expor as minhas habilidades e conhecimentos. Do contrário, a gente não vai ter um bom progresso. E a gente, enquanto ser humano, está, assim, de forma biológica, programado para ser um ser social. Então, a gente está o tempo todo interagindo com as pessoas, para que a gente possa se unir e formar grupos. Essa é basicamente a essência do ser humano. E quando a gente está justamente fazendo isso, a gente está se conectando com as pessoas para que a gente possa convencê-las, se unir para que a gente possa fazer negócios. Então, é quase como se a gente usasse essa coisa instintiva de ser social a nosso favor. Então, a gente usa essa habilidade de comunicação, de interação e de conexão com outras pessoas a nosso favor no momento da negociação. E quando a gente fala sobre negociação, muitas vezes a gente vê pessoas negociando e a gente acha que aquilo vem de maneira natural, né? Que a pessoa nasceu com aquilo, que ela sempre soube fazer aquilo e que a negociação acontece de forma natural. Ou que você deu sorte, de repente, de convencer uma pessoa daquilo que você queria. Mas o que eu queria desmistificar hoje também com vocês é que a gente deve fazer isso conscientemente. Então, a negociação, ela é um processo racional e a gente pode, sim, atuar de forma consciente
como eu falei no início, utilizando essas técnicas, utilizando alguns gatilhos até, para que a gente consiga direcionar os nossos esforços e obter o melhor resultado. Então, o meu convite para vocês a partir de hoje é esse, de observar nas negociações que você está fazendo e tomar essa consciência de se o que você está fazendo está te ajudando ou se você está só fluindo aí no natural, no automático. Porque é a partir dessa consciência e empregando essas técnicas que a gente vai conseguir virar esse jogo e ter um melhor resultado. É justamente com isso que a gente vai atingir o nosso objetivo. E quando a gente fala em objetivo da negociação, eu acho bem importante a gente tratar sobre essa questão das percepções pessoais. Porque todo ser humano, é intrínseco, a gente chega com crenças, a educação que a gente recebeu, as experiências que a gente teve e até os julgamentos, né? É natural do ser humano julgar. Então, quando a gente vai para uma negociação, a gente chega com toda essa bagagem por trás. E a pessoa que está negociando com a gente também vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, se a Márcia fosse negociar comigo, e a Márcia está tentando me vender um produto, mas a Márcia, quando ela chega para mim, ela olha para minha cara e ela pensa, eu acho que a Natália tem cara, assim, de não ter muita condição financeira, eu não vou oferecer, então, um produto mais caro para ela. Sendo que o objetivo final da Márcia era ter o melhor resultado, era chegar aqui e me vender o produto mais caro que ela tinha, era fazer uma venda super agregada, com várias coisas, vários adicionais, mas ela olhou para minha cara e falou assim, nossa, acho que a Natália não tem cara de quem vai querer comprar isso, acho que ela não tem condição. E aí a Márcia acaba nem me oferecendo. Então, o objetivo final dela, vocês veem como é que ele foi afetado por uma percepção, na verdade, por um pré-julgamento que ela poderia ter feito de mim. Então, é muito importante que na negociação, assim, apesar de ser inevitável a gente trazer essas experiências com a gente, mas a gente sempre ter essa consciência de não deixar que essas percepções pessoais influenciem o objetivo final da nossa negociação. E até porque quando a gente, por exemplo, no caso da Márcia, eu acho que se ela acha que eu não vou comprar, muito provavelmente ela vai despender muito mais esforço para outras pessoas que ela acha que vão comprar do que para mim. E eu posso até surpreendê-la querendo comprar o produto mais caro. Então, acho que muitas vezes a gente deixa de acreditar numa negociação justamente por essas percepções pessoais que a gente traz das nossas vivências, das nossas experiências, e a gente acaba sujando o nosso mapa da negociação, acaba não focando no nosso objetivo justamente por conta disso. Então, o meu convite hoje para vocês é justamente para a gente ter esse foco no objetivo, apesar das nossas percepções pessoais. E quando a gente fala em atingir esse objetivo, a gente inevitavelmente vai ter que ir para a negociação sabendo o que a gente quer. A gente vai ter que, antes de tudo, definir o que eu quero atingir com essa conversa, com essa reunião, com essa negociação. E a partir das coisas, a partir do meu objetivo definido, eu vou apresentar, por exemplo, a Márcia, quando ela define que ela quer vender o produto mais caro para mim, por exemplo, ela decidiu isso, ela sabe o que ela quer. Ela vai me passar as informações e vai tentar vender aquilo para mim, por exemplo. E eu vou dar um retorno para ela. Então, Márcia, eu achei caro, não gostei, não acho que serve para mim, ou gostei muito, achei o preço excelente, acho que o que eu estou pagando está valendo. Então, é muito importante a gente observar esse resultado que a gente obtém quando a gente apresenta os nossos argumentos e quando a gente inicia a nossa negociação. E a partir desse resultado, a gente consegue se adaptar para atingir aquele nosso objetivo que a gente determinou lá na primeira etapa. Então, se eu falo para a Márcia que eu achei caro o produto, a Márcia começa a pensar, poxa, o que eu posso diminuir aqui? O que eu posso tirar? Ou será que eu posso oferecer outro produto? Será que eu posso oferecer uma condição de parcelamento diferenciada? Será que, de repente, a gente oferece um produto mais barato agora, mas fideliza esse cliente para depois oferecer um mais caro? Então, a partir disso, a gente vai começando a moldar as nossas estratégias e moldar também os nossos argumentos. Então, a moldar a nossa abordagem. Quando a gente fala de abordagem, é muito importante a gente ter essa noção de como as pessoas estão percebendo o que a gente está passando e como a gente está passando o nosso posicionamento. Então, até no livro do Nicholas Buffman, ele traz que a abordagem, por exemplo, do Walmart é oferecer a chance para as pessoas comuns comprarem as mesmas coisas que pessoas ricas. A gente poderia pensar que o Walmart é só um supermercado, e principalmente nos Estados Unidos, né? Eles têm essa abordagem.
mas o Walmart muda essa roupagem e traz outra abordagem. Essa mudança de argumentos, essa mudança de posicionamento ajuda eles a atingir esse objetivo que é o que eles pretendem. A Mary Kay, a gente pode pensar que é só uma empresa de maquiagem, de revendedoras, mas, na verdade, a Mary Kay vem com essa abordagem de dar oportunidades ilimitadas para as mulheres. A mesma coisa quando a gente fala da Coca-Cola, que é simplesmente um refrigerante, mas é um refrigerante mais desejado do mundo, e vem com essa abordagem de promover diversão, integração entre as pessoas, de refrescar o mundo. A 3M também vem com essa abordagem de solucionar problemas de maneira inovadora, e até a Disney. Então, se a gente pensa na Disney, a gente pensa muitas vezes, nossa, mas o preço que eu vou pagar para ir num parque da Disney é um valor bem elevado. Mas quando a gente vê o propósito, a abordagem, a roupagem que eles dão para isso muda totalmente essa negociação de compra de ingressos. A gente percebe que ali é realização de sonho, é fazer as pessoas felizes. Então, eu também vejo que esse ponto da abordagem é fundamental para a gente se atentar, para a gente criar uma consciência no momento da nossa negociação. E como vocês mesmos falaram, ali na nossa nuvem de palavras, o principal elemento, destaque, impossível de não... É impossível a gente ter uma negociação sem comunicação. É basicamente isso. E vocês deixaram isso muito bem claro ali na nuvem de palavras. Eu gostei bastante, achei que casou muito, acho que a gente está muito alinhados aqui na nossa conversa. E quando a gente fala de comunicação dentro de uma negociação, é muito importante que a gente ouça a pessoa com a qual a gente está negociando. Então, essa comunicação, tanto para a gente apresentar os nossos argumentos, apresentar as nossas razões, as nossas ideias, quanto para perceber se a pessoa que está recebendo essa informação está recebendo do jeito que a gente está achando que a gente está passando. Porque muitas vezes a gente tem essas falhas de comunicação, ruídos no canal, e isso pode gerar um problema muito grande durante a nossa negociação, ou pode, inclusive, fazer com que essa negociação não seja fechada, a gente não chegue a um acordo por conta desses problemas de comunicação. Então, acho que uma boa prática muito positiva que eu trago aqui é essa questão do loop feedback. Então, o que é o loop feedback? É você estar sempre checando o canal de comunicação, você está sempre confirmando com a pessoa que você está falando, se ela está compreendendo da mesma forma que você acha que você está passando. Então, por exemplo, se eu vou num restaurante e a gente está aqui numa mesa, num restaurante com, sei lá, 10 pessoas, e o garçom vem fazer o pedido, e eu viro e falo, eu quero um filé com fritas, eu quero um suco de laranja e eu quero um pudim. Beleza, a outra pessoa pede, outra pessoa pede, outra pessoa pede, todo mundo fez o pedido. E aí, no final, o garçom vem fazer aquela confirmação. Então, vamos aqui só para fechar o pedido, confirmar. Você pediu um filé com fritas, um suco de limão e um pudim. Você já vê que aí ele já errou, já não era o meu pedido exatamente. Quando chegasse esse suco, muito provavelmente, eu já ficaria frustrada e muito provavelmente depois eu não voltaria a esse restaurante porque fiquei insatisfeita. Então, acho que é muito claro essa questão de como a comunicação pode afetar tanto negociações futuras quanto continuidade de negociações, e até mesmo quando a gente fala da parte da venda, dessa fidelização do cliente. Então, ter tudo muito bem alinhado, ter todo mundo na mesma página, sempre vai ser um aspecto muito importante da negociação. E quando a gente fala sobre comunicação, muitas das vezes, no momento da negociação, a pessoa ela só nos comunica a posição dela, que é essa parte como se a gente tivesse ali uma água, e essa parte que está para fora da água, que é o que a gente consegue ver. Muitas vezes por trás, ali no mais profundo, submergindo, a gente vai ter interesses e necessidades que a pessoa não manifesta. E é nosso papel também ir mais profundo em cada uma das negociações e entender quais são esses interesses e essas necessidades que motivam essas posições. Então, por exemplo, o que seria uma posição? Vamos supor que eu chego numa loja e a pessoa está tentando me vender um produto que contém glúten. E a minha posição é de que eu não compro produtos com glúten. Mas a pessoa que está me vendendo, ela não sabe por que eu não compro. Eu mesma não tenho intolerância a glúten, mas vamos supor, sei lá, que eu tenho uma filha que tem intolerância a glúten e ela, como a gente mora na mesma casa, eu não compro produtos com glúten por causa dela. Mas como a pessoa que está me vendendo não sabe disso, ela só vai tentar ficar me empurrando vários produtos com glúten e eu não vou querer nenhum deles.
então essa negociação não vai ser bem sucedida. Ao passo que se a pessoa entendesse que eu tenho, por exemplo, uma filha que tem intolerância a glúten, ela poderia, por exemplo, oferecer para mim, talvez, um produto com glúten, mas até mesmo desenvolver uma linha especial sem glúten para quem não come, desenvolver uma linha infantil para quem não come coisas com glúten. Então, é a partir do entendimento desses interesses e necessidades mais profundas que a gente agiliza, é claro, a negociação, porque a gente sabe ali exatamente aonde atacar, mas a gente também torna essa negociação muito mais efetiva. A gente tem muito mais chance de chegar a um acordo final quando a gente realmente submerge e entra nessa parte de interesses e necessidades. E quando a gente fala sobre entender interesses e necessidades, é extremamente importante que a gente conheça o nosso interlocutor. A gente vai começar a conhecer o interlocutor lá no início, quando a gente começar o nosso rapport. Então, ali já vai ser um canal de abertura. A gente já vai conseguir ter essa interação, criar essa conexão. Mas é muito importante também que a gente possa se munir de informações a nosso favor. Então, uma boa prática, até que a gente desenvolvia muito quando a gente estava na ADIM, era essa questão da pesquisa prévia. Então, sempre que a gente ia encontrar um cliente, que a gente ia iniciar uma negociação, a gente buscava pesquisa rápida mesmo, coisa de Google, dar uma olhada em qual era o setor de atuação daquele cliente, se aquele setor estava em queda, se existiam novas oportunidades, se existiam novos produtos sendo lançados, se tinha alguma novidade no mercado, para que a gente chegue e realmente tenha um assunto em comum com a pessoa. Porque a gente não pode também só confiar na foto do cachorro do celular. Então, a gente tem que sempre ir muito bem preparado para as nossas negociações. E a partir dessa pesquisa prévia de dados, de informações, de coisas que você acha que possam ser relevantes para aquela pessoa que você vai começar a negociar, a gente também tem chance de ter muito mais assertividade. E quando a gente fala também sobre conhecer o nosso interlocutor, uma parte essencial disso vai ser a parte de perguntas. Então, até alinhando com aquilo que a gente falou sobre a comunicação, de estar sempre checando, a gente também vai precisar muito da comunicação nesse momento, que é para a gente entender as necessidades, os interesses da pessoa com a qual a gente está negociando. E quando a gente fala de negociação, a gente não entende muito interessante, lógico que às vezes são necessárias, perguntas fechadas, mas o nosso foco deve ser em perguntas abertas. Porque é por meio de perguntas abertas que a pessoa ela realmente tem espaço para se aprofundar no que ela está falando e contar um pouco mais, para que você possa sair dessa posição sair desse lugar de só saber a posição dela e realmente mergulhar nos interesses, como a gente viu anteriormente. Então, assim, quando eu pergunto para a pessoa, você tem concorrentes? Ela vai me responder sim ou não. Mas quando eu pergunto para ela, qual é o seu maior diferencial perante seus concorrentes? Quem você acha que é o seu maior concorrente? Por que você acha que ele é o seu maior concorrente? A gente consegue ir em lugares muito mais profundos e a gente consegue estabelecer uma relação de diálogo muito mais rica e a gente tem muito mais informações de com quem a gente está negociando para usar até mesmo a nosso favor. Então, acho que uma boa prática é também essa questão das perguntas abertas. Quando a gente fala sobre conhecer o nosso interlocutor também, eu trago para vocês uma classificação que a gente tem, que é a nossa classificação SONCAS, de perfil de clientes. Eu deixo aqui registrado que a gente são 6, possibilidades, digamos, de clientes, mas um cliente ele não precisa ser só uma, pode haver uma mistura entre elas. E quando a gente fala de SONCAS, a gente está falando, por exemplo, sobre um cliente que a gente classifica como um cliente simpatia. Como é esse cliente? É um cliente afetivo, é um cliente que gosta de interação, que gosta de conversar. Ele é o cliente simpatia. Ele gosta muito de falar do negócio dele, de coisas que estão acontecendo. Então, assim, esse cliente é muito importante que você tenha uma boa comunicação com ele, que você possa tratá-lo bem. Lógico que a gente tem que tratar todos os clientes bem, mas esse é um cliente que ele valoriza isso, ele valoriza muito a interação. Então, é um aspecto que a gente tem que ter bastante cuidado. Quando a gente fala também do cliente de segurança, é aquele cliente que gosta de garantias. Então, para esse cliente, é interessante a gente mostrar, no momento da negociação, provas concretas. Então, de repente, mostrar uma minuta de como seria o contrato, para que ele leia as cláusulas contratuais e se sinta mais seguro.
ou de repente mostrar para ele cases de sucesso de projetos que você já desenvolveu e que você tem capacidade para fazer aquilo, resultados que você já teve com produtos anteriores, de pessoas que gostaram. Então, essa parte de garantias, de realmente dar essa segurança para ele, vai ser essencial. A gente tem também o cliente orgulho, que é aquele que tem muito orgulho mesmo do negócio. Ele gosta de falar muito sobre o negócio, de como as ideias dele são boas, ele gosta de estar na moda, de estar atualizado. Então, trazer, por exemplo, dados relevantes sobre o mercado em que ele está é muito positivo. Se você puder acompanhar algum tipo de crescimento que ele teve e evidenciar isso, eu acho que isso será muito bem visto também por ele. A gente tem também o nosso quarto tipo de cliente, que seria o cliente inovação. É aquele cliente curioso, ele gosta de mudanças, ele gosta de estar atualizado. Então, de repente, surgiu um novo produto no mercado que impacta o negócio dele, é um tipo de coisa que você pode mandar para ele durante o seu período de negociação. Então, esse é um cliente, ele gosta de novidades, de mudanças, de estar sempre atualizado. A gente tem também o cliente conforto, que é aquele que preza pela praticidade, pela simplicidade. O que ele quer é algo que ajude ele, que simplifique a vida dele. Então, por exemplo, se você vai marcar uma reunião com ele, o ideal é que você se desloque até onde ele está, seja na casa dele, no escritório dele, para justamente prezar por essa questão do conforto que ele tem. Eu acho que isso já cria um canal de abertura maior, porque ele vai estar ali dentro do lugar onde ele se sente confortável e ele gosta de coisas práticas. Então, acho que para ele vai ser muito bom. Você já começa a negociação aí com o pé direito. E a gente tem também aquele cliente dinheiro, que é aquele cliente que gosta de fazer bons negócios, que gosta de sentir que economizou, que teve desconto, que o investimento dele teve resultado. Então, de repente, esse cliente aqui é um cliente que vale a pena você passar um pouquinho mais de tempo na negociação, falando sobre o preço, sobre condições de parcelamento, ou até sobre descontos que você pode dar para ele. O ideal é que ele se sinta bem especial e bem exclusivo, de que ele está ganhando aquele desconto, que foi destinado para ele. Então, esses são basicamente as divisões que a gente faz de tipos de cliente, mas como eu falei para vocês, uma não exclui a outra. Então, a gente pode ter um cliente que é simpatia e inovação. A gente pode ter um cliente que é dinheiro e segurança. Então, isso também pode ser misturado. Mas é muito importante que a gente entenda quais dessas características são presentes com a pessoa que a gente está, na pessoa que a gente está negociando, na verdade, né? Para que a gente possa justamente ter esse relacionamento duradouro com ela. E quando a gente fala sobre relacionamento, eu trago aqui a questão do follow-up. O que é esse follow-up? A gente entende que, a gente viu lá no início, que a negociação ela é um processo, certo? Então, ele vai ter várias etapas. E, passando por essas etapas, a gente pode ter, por exemplo, negociações que durem bastante tempo, que tenham etapas bem longas. E, durante essas etapas, você vai ter encontros, pontos de controle com esse cliente. Então, reuniões, por exemplo, em que você apresenta o produto, de repente apresenta de novo para um outro sócio da empresa. Você tem esses pontos de contato. Mas entre esses pontos, pode haver um espaço grande ali, em que a gente precisa manter esse acompanhamento, esse follow-up, e é imprescindível que seja um follow-up de valor. Então, que seja uma coisa que gere valor para esse cliente. Que essa negociação esteja sempre na mente do cliente. Então, que ele não encontre você num mês, e no mês seguinte ele vai te encontrar, e nesse tempo todo vocês não se falaram, vocês não tiveram nenhum tipo de contato, ele até esqueceu que você existe. Ele esqueceu que ele estava te devendo uma resposta, ou ele até esqueceu de que dia é a próxima reunião de vocês. Então, quando a gente fala sobre negociação, sobre relacionamento, o follow-up é uma coisa, assim, imprescindível. E como que eu faço um follow-up de valor? Como que eu mantenho esse contato constante com o cliente durante esse período de negociação que pode ser bastante longo? Eu posso enviar materiais úteis para esse cliente durante esse tempo. Então, saiu uma notícia na The Economist sobre o mercado de atuação desse cliente. Posso mandar para ele. Posso apresentar uma pessoa interessante para ele, um novo fornecedor. Posso mandar uma matéria interessante, um vídeo interessante. Mas o importante, gente, é manter esse contato constante com o cliente. É realmente fazer com que ele continuamente lembre que você está ali. Então, não deixar isso se perder ao longo do tempo. E
é importante que, inclusive com esse follow-up de valor, a gente vai utilizá-lo para captar a atenção do cliente. Então, como eu falei no início, hoje em dia a gente está muito cercado de informação, é live para tudo que é lado, tem até aquele meme, eu tenho medo de dormir e acordar e surgir mais uma live, ou sonhar com uma live. Então, a gente precisa captar a atenção do nosso cliente. E eu gosto muito de analogias para captar a atenção. Vou dar um exemplo aqui bem bobo para vocês, mas eu posso, por exemplo, dizer que o seguro residencial é quase como que o Netflix. Eu pego uma coisa que a pessoa já conhece, que ela já é familiarizada, que é o Netflix, e eu comparo com aquilo que eu quero comercializar. Então, por exemplo, um seguro residencial. E aí você pode estar se perguntando, tá, Natália, mas o que tem a ver seguro residencial com Netflix? Eu posso, por exemplo, fazer uma analogia que o seguro residencial tem um cardápio de assistências que você vai ter direito de acessar e de contactar, de utilizar, assim como Netflix, você tem vários filmes disponíveis à sua disposição para o momento que você quiser. Mas eu posso também captar a sua atenção com uma analogia de preço. Enquanto no seguro residencial você vai pagar R$25 em cada mês durante o ano, no Netflix você vai pagar R$39,90. Então, o que eu estou priorizando aqui? A minha casa, se tiver um incêndio, pagando só R$25 por mês, ou o Netflix? A gente vê que ali que o preço é realmente muito em conta, e eu acho que isso leva a pessoa a pensar. Então, esse já é um tipo de técnica que a gente pode utilizar, que é essa questão do comparativo de preço. A gente vai até ver um pouquinho mais para frente essa questão da divisão do preço em parcelas mensais, diárias, como uma técnica também. Mas essa questão de analogia, de comparar com uma coisa que a pessoa já está familiarizada, chama a atenção dela e ela começa a tentar estabelecer conexões. O que seguro residencial tem a ver com Netflix? E quando a gente fala sobre essas conexões que a pessoa faz, a gente fala muito sobre programação neurolinguística. A PNL, que é a programação neurolinguística, ela tem sido entrado muito em voga nos últimos tempos. A gente tem pessoas especialistas em programação neurolinguística e a PNL tem sido associada muito à negociação e a vendas. O que é exatamente a PNL? É essa técnica de entender basicamente como é que o nosso cérebro funciona, de entender como é que a gente toma decisões e o que a gente pode fazer, o que a gente pode provocar de mudança para alcançar o resultado que a gente quer. Basicamente isso. É entender como que a pessoa pensa e como que ela tende a agir para que a gente possa entrar nesse caminho e dar um estímulo para que a gente obtenha o resultado que a gente deseja. E é isso exatamente que a gente vai falar um pouquinho agora. Eu trouxe esse vídeo para vocês para que a gente veja quais tipos de gatilhos a gente pode utilizar para justamente fazer a pessoa tomar a decisão que a gente quer. Então vamos dar uma olhadinha. Olá, você já pensou em quais seriam os fatores que influenciam no comportamento das pessoas para que respondam sim a um pedido seu? Haveria algum princípio científico sério que norteasse tais ações? Pois é, fundamentado em mais de 30 anos de pesquisa, o professor da Universidade do Arizona, Robert Cialdini, autor do best-seller As Armas da Persuasão, identificou 6 princípios, ou armas de influência, que governam a nossa conduta. Influenciar, portanto, não é nenhum conhecimento mágico, e sim científico. O autor identificou atalhos mentais que fazem o cérebro consentir automaticamente. Evidente que para lograrmos o maior êxito, precisaremos ter claro a compreensão do nosso público-alvo e levar em conta que potencializaremos esses poderosos conhecimentos adotando uma postura íntegra, sincera e ética. Bem, vamos lá. O primeiro princípio é o da reciprocidade. O que você sentiria se um conhecido seu recente o convidasse gentilmente para participar de sua festa de aniversário? Estudos demonstraram que quase todo mundo se sente pressionado socialmente a devolver favores oferecidos a nós. Quanto maior o favor, mais duradouro é o desejo de retribuir. Para aumentar o nosso poder de persuasão entre a nossa equipe ou mesmo clientes potenciais, devemos ajudá-los de alguma maneira. Pode ser um favor, uma informação, uma lembrança, um serviço ou um presente, mas que seja significativo para a pessoa, inesperado e personalizado. O poder da gratidão a favores não solicitados
é muito mais forte até mesmo que o da simpatia e dificilmente é visto como manipulatório, porque retribuir favores é uma norma social muito bem aceita. O segundo princípio é o do compromisso e coerência. Quem não gosta de ser e parecer ser uma pessoa de atitudes coerentes? Assim, depois que fazemos uma escolha, enfrentamos pressões psicológicas para nos comportarmos de maneira coerente com o compromisso que assumimos. Imagine que você agende uma reunião com um cliente e ao chegar lá, você percebe que ele teria esquecido e assumido um outro compromisso. Você perdeu a viagem e o seu tempo. O autor cita um exemplo em que uma pequena mudança de modo a comprometer o cliente pode aumentar a sua taxa de assertividade. Sugere que você pergunte ao agendar: você poderia me ligar caso precise mudar a data de reunião? E que você não diga mais nada a seguir, apenas espere o compromisso do cliente, que ele afirme que sim. O autor relata, num exemplo similar, que o ato de se comprometer pode reduzir de 30% para 10% a taxa de cancelamento sem aviso prévio. O segredo desse gatilho mental é você, para qualquer caso, gerar perguntas que assegurem um compromisso inicial que seja condizente com o que mais tarde você deseja dele. E se houver um compromisso de público, então, aí será um gatilho matador. O terceiro princípio é o da aprovação social. O que você sente quando os publicitários fazem questão de mostrar que um produto apresenta o melhor índice de satisfação? Eles sabem que 95% das pessoas são imitadoras e apenas 5% são iniciadoras. Desse modo, somos persuadidos a agir de acordo com o coletivo, levados mais pelas ações dos outros. Ou seja, o que a maioria faz, de certa forma, nos influencia. Para mostrar como isso funciona na prática, o psicólogo cita um estudo que aponta como a rede de hotéis conseguiu aumentar o reuso de toalhas nos quartos. Deixar um bilhete dizendo que o reuso é importante para o meio ambiente não teve tanto impacto entre os clientes. No entanto, havia um dado de que 75% dos hóspedes, que ficam pelo menos 4 dias no hotel, reutilizam toalhas em algum momento. A estratégia foi levar essa informação a eles de um modo sutil, dizendo: 75% dos nossos clientes reutilizam toalhas. Faça como eles. A tática fez o reuso de toalhas crescer em 26%. Veja um outro exemplo de aprovação social, que é a chamada ignorância pluralista. Simulado um acidente, um ator cai. A tendência dessa pessoa a ser socorrida quando há apenas um observador é de 85%. Já quando o acidente acontece diante de uma multidão, essa taxa cai para apenas 31%. Isso porque as pessoas geralmente observam o comportamento das outras, como numa espera de aprovação para diminuir a sua insegurança. Acontece que o outro também está fazendo o mesmo e as chances de socorro diminuem sobremaneira diante da multidão. O quarto princípio é o carisma ou afinidade. Se você, como vendedor ou gerente, ou mesmo como familiar, se coloca numa posição de semelhante com sincera empatia com o outro, estará muito mais perto de receber um sim de quem você pretende convencer, influenciar, liderar. Isso porque é da psicologia humana ter uma tendência a acatar pedidos de, primeiro, pessoas que conhecemos, segundo, de quem nos elogia, e terceiro, daqueles que cooperam conosco. Nos reality shows é muito comum se dividir o grupo em 2 times. Feita a divisão, imediatamente torna-se visível a tendência deles a cooperarem entre si e a odiar os integrantes do outro grupo. Cialdini menciona um experimento em que 2 grupos de MBA foram orientados a negociarem de formas diferentes. O primeiro recebia a informação de que o tempo é dinheiro e era direcionado a tentar fechar o negócio o mais rápido possível. O segundo grupo recebia a instrução de interagir um pouco mais com as pessoas com as quais iriam negociar. O primeiro grupo conseguiu fechar 55% das negociações, enquanto o segundo atingiu o patamar de 90%. Portanto, criar um elo com as pessoas presentes na negociação é uma forma de aumentar
o seu poder persuasivo. O quinto princípio é o da autoridade. Existe uma tendência em agirmos automaticamente a meros símbolos de autoridade. Quando em uma propaganda, por exemplo, uma empresa que vende creme dental coloca um dentista para dizer que ele recomenda aquela marca e não as outras, mesmo que seja apenas um ator, o marketing está usando a arma da autoridade. Se o especialista aprova, não precisamos muito pesquisar e compramos ou concordamos. Isso porque somos treinados desde cedo a confiar no professor, no médico, no policial, no padre. A roupa que se veste também influencia. Em apresentações, reuniões de negócios, se vestir de forma condizente traz muito mais resultados. Em nossa sociedade, trajes como jaleco, farda, um terno de homem de negócios pressupõe a ideia de autoridade, gerando segurança instantânea nas pessoas. Porém, não é só isso. O padrão de voz adequado, numa tonalidade pausada e grave, por exemplo, remete-nos ao valor ancestral da autoridade. Esse conjunto convergente atrairá para você mais persuasão e influência. O autor traz um exemplo de uma imobiliária, cuja telefonista, ao receber uma ligação de um potencial cliente, antes mesmo de transferi-la, menciona que irá passar para um corretor, pronuncia seu nome e diz que ele possui mais de 20 anos de experiência. No exemplo pesquisado, isso elevou a taxa de agendamentos para visita à loja em 20% e um incremento nas vendas de 15%. A autoridade, portanto, se administrada com discrição, sem exageros, é um gatilho mental poderoso. O sexto e último princípio é o da escassez. Imagine que você esteja determinado a morar em um condomínio e que ao visitá-lo o corretor dissesse apontando para uma residência: essa é uma das últimas casas ainda à venda. Para nós fica evidente que as oportunidades parecem mais valiosas quando estão menos disponíveis e por um tempo limitado. O autor menciona o caso de uma companhia aérea que anunciou que cortaria em breve a rota entre Nova York e Londres. No dia seguinte ao anúncio, as vendas do trecho dispararam. Nada havia sido mudado no serviço da companhia. O voo apenas tinha se tornado mais escasso. A nossa aversão psicológica à perda é um recurso muito poderoso, nos faz reagir, e isso é amplamente utilizado pelos vendedores, líderes e formadores de opinião. Assim, nunca devemos deixar de anunciar aquilo que torna único os nossos produtos e é mais um recurso que aumentará automaticamente o seu poder de persuasão. Portanto, vivemos num mundo complexo, com excesso de informações, e vamos precisar lidar com o fato de que a natureza das pessoas é optar por atalhos que facilitem as suas decisões. Estes 6 princípios são as armas da persuasão reconhecidas pela ciência e devemos cada vez mais compreendê-los, tirando o máximo proveito deles, bem como sabemos nos defender de atitudes reprováveis de alguns profissionais oportunistas. Assim, finaliza esse vídeo. Sou João Francisco, do blog e canal do YouTube Impact Player. Espero ter ajudado você nesses poucos minutos. Deixe seu contato para que eu encaminhe a você outros vídeos. Há um valor a mais que o autor não menciona, mas que gostaria de sugerir a você pela minha experiência. Utilize as armas da persuasão com sutileza. Vá em frente. Isso, e a gente consegue ver aí, até no vídeo ele cita essa questão da urgência e da escassez como um gatilho que a gente pode utilizar. Então, a pessoa, quando ela vê que é uma oferta por tempo limitado, poucas unidades, vagas limitadas, preço tal até tal dia, isso pode sim ser utilizado como um gatilho, mas também trago alguns outros, como a questão da novidade. Então, a gente vê aí, por exemplo, acho que o iPhone 13, se não me engano, né, foi lançado aí recentemente pela Apple, com um valor super alto, e por ser uma novidade, ser um novo telefone com novas funcionalidades, até algumas ainda meio, eu considero pequenas para versões anteriores, mas a gente tem muitas pessoas querendo comprar, porque é um modelo novo e as pessoas querem estar atualizadas. Então,
esse conceito de ser novidade também é um gatilho muito poderoso. Informações, dados também são gatilhos muito poderosos. Então, 90% das pessoas que compraram gostaram. Esse tipo de informação, a pessoa fica, nossa, então realmente deve ser uma coisa muito boa. Então, pode ser utilizada como gatilho também. A questão da autoridade que ele falou, que é muito utilizada em, por exemplo, comercial de pasta de dente. Colgate, 9 entre 10 dentistas recomendam. Agora não sei se é Colgate ou Sensodyne, mas acho que é Colgate, né? Então, esse argumento da autoridade para reforçar aquilo que você está falando e para efetivamente impulsionar essa tomada de decisão. A gente tem também a questão dos benefícios, então, dos benefícios oferecidos. Ganhe tanto ao investir nisso aqui. Compre um, ganhe o outro. Esse tipo de benefício também faz a pessoa tomar essa decisão, geralmente pela compra. E o que eu considero um dos mais poderosos é a questão de depoimentos. Então, quando a gente vê outra pessoa falando que ela adquiriu aquilo, ou que ela comprou, que ela usou e foi bom, ela gostou, teve um resultado positivo, a gente tende muito mais a comprar. Tanto que está aí cheio de vídeo no YouTube, recheado de review de tudo que você pensar. Então, são pessoas que compram, testam e mostram para outras pessoas se aquilo é bom ou não, e isso é um fator muito positivo, essa prova social é muito positiva. Até voltando àquilo que a gente trouxe no início, do ser humano ser um ser social. Então, a gente, quando escuta os outros falando, a gente acredita mais. E a gente tem também alguns gatilhos que a gente pode utilizar que são bem simples, mas que também ainda são efetivos. Por exemplo, a questão do ponto de referência. Então, por que o supermercado não coloca que uma coisa custa R$50 e R$ 49,90? Porque isso soa melhor para o nosso cérebro. Ele acha que a gente ganhou aquele descontinho ali, soa muito melhor do que se fosse um valor redondo. E isso faz a gente tomar a decisão pela compra. A gente tem também uma estratégia de dividir no tempo o valor. Justamente você ter diluir a referência temporal. Diluir essa referência no tempo. E por exemplo, o que eu trouxe para vocês no caso do seguro residencial. Se eu virasse para vocês e falasse que o seguro residencial custa R$300, muito provavelmente vocês achariam um pouco caro, não sei, né? Mas quando eu falo que é R$25 por mês, você pensa, nossa, R$25 é muito pouco. Então, tem algumas empresas que utilizam essa estratégia dividindo o valor até por dia. Então, tal produto você vai pagar R$1,99 por dia. Aí a pessoa começa a pensar, nossa, é menos que eu pago para tomar um cafezinho, então vale a pena. Então, também uma estratégia que pode ser utilizada. E a gente tem também algumas outras, como agregação, que incluir outras coisas, mostrando um benefício. Então, por exemplo, quando esse exemplo de 10% do valor total, mais um ano de garantia. É muito claro quando você compra, por exemplo, um telefone, e eles te oferecem aquele seguro para o celular. E aí, se você comprar, ou se você fizer determinado acordo lá, por mais X% do valor, você tem um ano de garantia estendida. Até para eletrodomésticos também isso é muito comum. Segregação, que é o desconto por pagamento à vista. Então, o meu objetivo é que a pessoa pague à vista. Então, eu dou algum tipo de benefício para ela, eu vejo ela entender, eu faço ela entender que ela tem um benefício para que ela tome essa decisão do que é mais interessante para mim. E a gente tem, por último, ali de gatilhos, a escolha entre duas opções. Então, não é eu falar para a pessoa se você quer ou não A. É eu falar para a pessoa, você quer A ou B? Um exemplo prático. Vamos supor que eu cheguei num restaurante. E aí eu tô com a carta de vinhos na mão, escolhi um vinho. O garçom chega para mim e fala, a senhorita vai querer água com gás ou sem gás para acompanhar? Imediatamente, o meu cérebro não vai pensar na possibilidade de querer água ou não, e sim vai ficar pensando entre essas duas opções que foram me dadas. Então, é muito mais tendencioso eu pensar no água sem gás ou com gás do que pensar em água, se eu quero água ou não. Então, isso também é algo que pode ser adicionado nas nossas negociações. E eu acho que isso fica muito claro também quando a gente fala da ancoragem. E a ancoragem é nada mais nada menos do que isso aqui. Vamos supor que você chegou num lava-jato e você se depara com a seguinte tabela de serviços e preços. Então, a gente tem aqui uma lavagem premium com higienização de bancos por R$389. A gente tem uma lavagem exterior
mais lavagem de tapetes por 219 e a gente tem uma lavagem exterior por 159. Já a lavagem básica custa 77. Quando você olha para o 77 e você veio do 389, você pensa, nossa, a lavagem básica está compensando, né? 77 está bem mais barata que as outras. Mas no final das contas você vai pensar, e 77 é um valor bem alto para você pagar numa lavagem básica. Então, o que é essa estratégia aqui? É nada mais nada menos do que você ancorar o seu ponto de referência, ser esse valor mais alto, que muitas das vezes ele é bem alto mesmo, e você vai reduzindo para a pessoa ter ideia de que essa redução está sendo bem grande, bem benéfica para ela, que ela está conseguindo economizar, quanto que, na verdade, você está aqui cobrando um preço até, inclusive, muitas vezes acima do mercado. Eu gosto também desse estudo de caso que mostra que uma pessoa chegou na loja A e ela viu um relógio e ela queria comprar. E aí ela perguntou para a vendedora e a vendedora passou, esse relógio custa R$70. Mas aí chegou um amigo dessa pessoa e falou, igualzinho, tem esse relógio idêntico na loja B por R$40. Aí você pensa, né, pô, vou economizar e tudo, mas quanto que é a diferença de uma loja para a loja B? Quanto que eu vou ter que andar? Não, você vai ter que andar 2 quarteirões, da loja A para a loja B. E aconteceu a mesma coisa, só que para uma câmera de vídeo. Então, na loja A, ela era vendida por R$800, e na loja B, essa mesma câmera, igualzinha, mesmas condições, vendida por R$770. E a distância entre as duas lojas, a mesma, 2 quarteirões. O que vocês acham que aconteceu? Que as pessoas foram da loja A para a loja B na primeira e na segunda situação? Contem aí para mim no chat, por favor. O que vocês acham? Que as pessoas foram ou não? Só porque eu estou falando aqui há um tempão, quero ouvir a participação de vocês. Sim, eles vão na segunda, pois acham o benefício menor. Talvez na primeira, não. Aí, ó, o Matheus está aqui. Talvez na primeira, não, mas na segunda. Na primeira situação, acho que sim, na segunda, não. Justamente, é exatamente esse pensamento. Na primeira loja, 90% das pessoas andariam os 2 quarteirões para pagar R$30 mais barato. E na segunda situação, 50% andaria, só 50%, para pagar os mesmos R$30 mais barato. Porque quando a gente olha para o 70, R$30 parece muito mais representativo comparando com 70. Mas quando a gente olha para o 800, R$30 parece muito pouco. E às vezes a gente nem nota que essa diferença é R$30 nos 2 casos, mas é exatamente a mesma coisa. Então, olha o poder que a gente tem de influenciar o pensamento. Esse é só um exemplo claro. E quando a gente fala sobre influenciar, sobre negociar, sobre estar em contato com outras pessoas, a gente certamente vai encontrar algumas barreiras. E quando a gente fala principalmente sobre esse contexto que a gente está atual na pandemia, a gente está assim, ó, como se eu jogasse para vocês esse onde está o Oli, cheio de informação. Várias pessoas falando com a gente, muita gente querendo ofertar muita coisa, mas quando eu direciono a minha abordagem, quando eu direciono, eu atinjo exatamente aquilo que eu quero, eu atinjo no ponto que vai fazer a pessoa tomar aquela decisão, isso é certeiro. Então, o nosso papel hoje, enquanto negociadores, e principalmente nesse contexto de pandemia, em que os nossos recursos são muito reduzidos, então hoje, por exemplo, aqui com vocês me veem nessa telinha, escutam a minha voz e veem a minha apresentação. Mas se fosse numa reunião presencial, eu poderia oferecer um café para vocês, a gente poderia conversar bastante, eu teria outros recursos à minha volta que eu poderia usar. Então, acho que esse momento atual nos propõe também desafios relacionados à negociação, e é essa questão de voltar a atenção, de usar técnicas para voltar a atenção da pessoa que a gente está negociando para o objetivo que a gente quer. E a gente consegue envolver a pessoa e captar a atenção dela quando a gente fala especificamente de storytelling. Muito provavelmente vocês já ouviram falar de storytelling. Basicamente, tudo que a gente consome hoje tem storytelling, justamente porque isso causa interesse nas pessoas, isso prende elas. Quem dá um show de storytelling é a Pixar, com seus filmes, que acho que muito mais que filmes feitos para crianças são, na verdade, filmes feitos para adultos. E a gente nem percebe isso, porque ali são contadas histórias muito profundas, e você é envolvido e levado a pensar nelas de uma forma até inconsciente. Então, eu aqui deixo para vocês também a importância de praticar o storytelling no momento da negociação. A gente vai ver até aqui
um pouquinho do Arthur Uchoa, que é um professor do IBMEC, formado pela SPM também, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância do storytelling também. Storytelling é uma ferramenta muito boa e muito usada hoje em dia. Ela não é nova quanto todo mundo acha por conta do nome em inglês. Storytelling, em suma, é contar história. Contar história por quê? Porque as histórias aproximam, porque as histórias criam um vínculo, porque as histórias humanizam e a gente se apaixona por boas histórias. O ser humano sempre gostou de boas histórias. Olha o nosso passado, nossos avós, nossos pais, sempre tem uma história embutida. Um bom professor contava sempre boas histórias. Dizem que na época das cavernas a gente ficava em volta da fogueira e que as pessoas ficavam contando história, inclusive era uma forma de proteção. Se algum animal grande viesse atacar, você estava protegendo as costas do outro. Ganhou uma proporção absurda nos últimos anos porque tudo que a gente consome tem storytelling. Então o videogame do teu filho tem storytelling, a série que você mais gosta, o livro que você leu, tudo passa por uma estrutura. Storytelling é colocar a história nessa estrutura. As empresas entenderam isso e as empresas estão usando o tempo todo. Só que para que isso aconteça, tem que ter ética. O storytelling ganhou uma proporção tão absurda nos últimos anos que o TEDx e o TED Talks usa storytelling. Existe um consultor de storytelling só para quem vai apresentar. Então eles acreditam que num bloco de 6 minutos, então 3 blocos de 6 minutos, 3 atos, eu tenho a chance de colocar uma história. O terceiro TED mais assistido é de uma autora chamada Amy Cuddy. Ela fala de corpo, de estrutura de corpo para moldar o cérebro. É bem interessante o vídeo. E eu estava vendo o vídeo e falei, nossa, como é que não tem storytelling nesse vídeo? Ela era detentora do conhecimento e aí no minuto 16, se não me engano, ela começa a contar uma história. Que é uma história dela, é muito emocionante, mas ela coloca numa estrutura de storytelling e a plateia aplaude de pé. Ela já teria o aplauso, mas com storytelling eu não tenho dúvida que o aplauso foi de pé. Esse é o poder e a força do storytelling. As empresas entenderam isso, as empresas estão usando tanto numa comunicação interna, quanto num processo de venda, quanto para falar com o cliente, desde que seja verdadeiro. Há pouco tempo aconteceu um processo, na mídia inclusive, de uma empresa de sorvetes e uma outra empresa de sucos que criou uma estrutura de storytelling, divulgou na mídia e a história não era verdadeira. A publicidade, ela sempre abusou do storytelling. Por quê? Porque histórias passam emoção. Então, num passado não muito distante, a gente usava argumentos racionais como não deforma, não tem cheiro e não soltam as tiras. Ou compre essa câmera aqui que ela filma em grande angular. Isso não cria vínculo. Para que eu tenha emoção, o ideal é que eu conte alguma coisa. Ou é a consequência de alguma coisa. Então, você quer ser protagonista da sua história? Essa câmera é para você. Você quer ser cool? Você quer estar na moda? Esse produto aqui é para você. Eu falo como uma consequência, porque é emoção pura. Uma companhia telefônica, ela coloca assinatura só no final. Então a provocação é, se eu tenho 30 segundos para passar uma informação numa mídia aberta, com muito dinheiro envolvido, eu consigo colocar storytelling, por que a gente não coloca isso no nosso cotidiano? Reuniões são mais interessantes quando tem storytelling. Contato com o teu cliente final ele é muito melhor quando tem storytelling. No processo de venda, o tempo é dinheiro, talvez não seja aplicado. Eu primeiro tenho que criar vínculo, e os vínculos não são tão racionais. Evidente que as redes sociais não iam perder essa ferramenta fantástica que é o storytelling. Então, as pesquisas recentes confirmam que o impacto de um engajamento de uma campanha de content marketing ela é muito maior quando eu tenho história. Então eu tenho mais fixação no cérebro, é 8 vezes mais rápido, dependendo da rede social que você está usando. Eu consigo construir autoridade. No LinkedIn, por exemplo, você consegue ter mais adesão ao teu perfil se você coloca o seu perfil com uma estrutura de storytelling. E tudo isso é mensurável. Isso é que é interessante. Usar isso é fundamental para você. Tanto para engajamento, quanto autoridade, quanto para trazer o cliente para a sua realidade. Agora, quais são os elementos de uma estrutura de storytelling? Os elementos, a gente tem vários autores que mostram elementos interessantes. Vários, e você tem que ver o seu canal para saber qual autor você deve seguir. O Joseph Campbell, que é um autor americano que usa essa estrutura em filmes, ele fala de alguns caminhos.
a escolha, o objetivo do personagem principal, o mentor, o novo mundo, a crise e o desafio final. Então, se você tem uma estrutura de história e coloca aí, você tem mais chance de ter sucesso. Um doutor fez uma pesquisa há pouco tempo e confirmou que os filmes dos últimos 30 anos são 7 histórias que se repetem. Então, as histórias estão aí, elas se repetem, mas elas continuam eficazes. Óbvio que o tempo impacta, o canal impacta, mas o sucesso de uma grande história passa por simplicidade. Esse é o foco. Se eu tenho simplicidade, se eu tenho uma estrutura narrativa que tem início, meio e fim, se eu tenho um vínculo com o meu tema, com o meu produto, com a minha marca, certamente eu vou ter um impacto interessante. Para concluir, eu vou contar uma história que fala de resiliência. A lagosta vive numa concha. A lagosta é um animal mole que vive numa concha rígida. A lagosta, ela cresce, ela vai crescendo com o tempo e a concha vai se transformando em um local insuficiente para ela viver. E aí, isso vai gerando um desconforto na lagosta. Um desconforto absurdo a ponto dela se esconder atrás das rochas para ela não ser atacada por outros predadores. Quando ela chega no desconforto máximo, ela pega e ignora essa concha e faz uma nova concha para ela, para que ela possa se esconder e sobreviver. Obviamente que ela vai crescendo, então a concha, o novo lar dela, vai se perdendo. Então ela vai fazendo esse processo várias vezes, sempre com dor e desconforto. Se a lagosta tivesse médicos, talvez ela não passasse por esse desconforto, porque o médico daria para ela um Rivotril ou algum remedinho para ela não sentir desconforto. E aí a metáfora aqui é, em situações de estresse, em situações de desconforto, talvez seja uma grande possibilidade que a gente tenha de pegar a diversidade e transformar num processo de crescimento. Essa metáfora é uma metáfora que eu coloquei dentro de uma história, que ela é simplista, que talvez uma criança de 8 anos entendesse, mas é exatamente para ilustrar o que eu quero dizer para vocês, que pode funcionar em qualquer contexto dentro de uma estrutura de storytelling. Isso aí. E a gente vai, inclusive, usar o storytelling para envolver a pessoa e para mostrar para ela valor naquilo que a gente está falando, né? No momento da negociação. A gente entende que, entendendo o valor que a pessoa, ela, por exemplo, adquire um produto. A gente, no momento da negociação, vai enfrentar muitas objeções. Isso é um fato. Principalmente nas negociações mais complexas. E quando a gente fala de objeções sobre essa questão da percepção de valor, eu gosto muito de diferenciar a questão do preço e do valor. Quando a gente fala, por exemplo, de comprar um livro, a gente pode, sei lá, gastar R$30 nesse livro, que é o que está aqui, por exemplo. Mas o valor porque, assim, preço é o que você paga e valor é o que você leva. Então, é parte do papel da pessoa que negocia a venda de um livro mostrar o valor para quem está comprando, o valor que esse livro pode ter. Então, esse livro pode transformar a vida. Esse livro pode te ensinar novas habilidades. Esse livro pode abrir a sua mente, pode te ensinar uma nova crença. Você pode ter um aprendizado que vai durar a sua vida toda. E o que é isso perto de R$30? É exatamente a mesma lógica, com um curso, com um jantar. Pode parecer o curso caro, mas uma capacitação que você vai levar para a sua vida inteira. Ou um jantar com seu companheiro, sua companheira, pode parecer caro, R$100 para gastar num dia. Mas o que é isso quando você pensa nos momentos que você vai construir, nas experiências que você vai gerar para as pessoas que você ama? E a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, na minha realidade do seguro residencial. Então, eu falo o preço, eu tenho ali um preço de 300, por exemplo, mas o que é isso quando eu falo de proteger o lar, a sua casa, onde você mora, onde estão todas as suas coisas que você lutou tanto para conquistar? Então, acho que essa diferenciação também entre preço e valor, ela é muito importante. E principalmente quando a gente fala de preço, de tempo e de qualidade, dentro da negociação, dentro de uma venda, é importante frisar que se o cliente que está nessa negociação, ele quer uma coisa que seja feita rápida, com alta qualidade, isso vai ter um preço alto. E essas 3 variáveis, elas andam em conjunto. Então, quando a gente entende que a gente tem essa qualidade e a gente vai prestar um serviço rápido, a gente pode sim cobrar um preço que a gente considera justo. A gente pode sim cobrar pelo valor que a gente vai estar gerando. E é muito bom quando a gente tem confiança sobre isso, porque a gente transmite essa confiança para a pessoa que a gente está falando, e é muito mais fácil dela compreender isso.
Então, esse também é um tripé que eu considero bem importante quando a gente fala de negociação. E acho que o segredo de tudo é praticar. Storytelling, comunicação, todas essas coisas, persuasão que a gente falou aqui hoje, o segredo é praticar. A gente se desenvolve e a gente está o tempo todo negociando. Então, a gente tem várias oportunidades de aplicar isso tudo que a gente está vendo aqui hoje. E algumas dessas oportunidades, a gente consegue também separá-las de acordo com o resultado que a gente espera obter e com o relacionamento. Então, eu queria trazer para vocês aqui rapidinho uma definição que o Nicholas Buffman também traz, que são 4 tipos de negociação que ele divide: a acidental, a cooperativa, a utilitária e a equilibrada. Enquanto a negociação acidental é aquela que tem um baixo resultado e baixo relacionamento, por exemplo, um exemplo prático de você está numa fila de um banco e tem uma pessoa atrás de você e ela está com muita pressa. E você está bem tranquilo, você não tem compromisso nenhum no dia. E essa pessoa de trás pede para passar na sua frente. E você, como não tem nenhum compromisso, não vai perder nada, você deixa. O seu resultado, você foi muito baixo, né? Você meio que não ganhou nada com aquilo, mas também não perdeu. E assim, você nunca mais vai ver, muito provavelmente, aquela pessoa na vida. Então, esse é o tipo de negociação acidental. Tendem a ser mais simples. Quando a gente fala de uma negociação cooperativa, a gente já está falando de um resultado baixo, mais de um relacionamento alto. Por exemplo, o caso de negociações com familiares, com companheiros, em que muitas vezes você, assim, espera-se que você queira manter aquele relacionamento duradouro, né? Mas muitas vezes você tem que abrir mão de coisas para você, então muitas vezes o seu resultado vai ser baixo, mas você prefere priorizar o relacionamento do que o resultado. A gente vai falar já sobre a equilibrada, mas antes eu queria só passar pela utilitária, que é uma relação que tem, uma negociação que tem alto resultado e baixo relacionamento. Como seria isso? Vamos supor, por exemplo, que a minha avó tem uma coleção de carros, de colecionador, daqueles antigos, bem bonitos. E a minha avó faleceu. E ela deixou para mim isso de herança. Só que eu não gosto de carros de colecionador, não gosto de carro velho, de carro antigo, perdão pela palavra velho, carros antigos. E eu pretendo fazer um leilão para vender esses carros, porque afinal de contas eu quero maximizar o meu resultado, eu quero vender pelo maior preço possível, mas eu vou vender para pessoas que nunca mais vou ver na vida, porque o relacionamento vai ser baixo, então. Eu não quero ter contato com essas pessoas, eu não quero saber do carro depois que eu vender. Então, esse é o tipo de relação utilitária. Alto resultado, baixo relacionamento. E as relações equilibradas tendem a ser aquelas mais complexas. Que a gente tem alto resultado e alto relacionamento. Alto resultado, eu quero um ganho muito grande, mas eu também quero manter um relacionamento duradouro com a pessoa que eu estou negociando. Porque muitas das vezes, por exemplo, eu quero fidelizá-la, eu quero vender de novo para ela. E eu vejo muito a negociação equilibrada como uma oportunidade da gente utilizar o spin selling. O spin selling é uma metodologia que é descrita num livro que tem esse mesmo nome, esse mesmo título, e ele baseia-se basicamente em 4 passos: situação, problema, implicação, necessidade. Como funcionaria isso? Como funciona esse ciclo do spin selling? Vamos aqui para um exemplo prático. Eu tenho uma empresa que tem baixo faturamento. A pessoa que eu estou negociando, eu quero vender para ela um estudo financeiro. E essa empresa tem baixo faturamento. Então, essa é a situação atual. Esse é o contexto que ela está inserida. O que isso gera? Qual o problema que essa empresa tem? Tem muitas dívidas por conta do baixo faturamento, não consegue pagar os salários dos funcionários, por exemplo. O que isso causa? Qual a implicação disso? Problemas judiciais e até mesmo falência. E qual é a necessidade que essa empresa tem? O meu estudo financeiro. Então, eu posso oferecer um estudo financeiro para essa pessoa. Só que eu preciso passar por esse ciclo de forma bem pontual em cada uma dessas coisas, porque essa metodologia faz com que a pessoa que eu estou negociando enxergue sozinha a necessidade do meu produto, então do meu estudo financeiro. Eu preciso mostrar para a pessoa que ela está nessa situação de baixo faturamento, que isso está gerando para ela um problema de dívida, que ela não consegue resolver e ela está se afundando cada vez mais. E aí eu levo para a implicação e eu jogo a pessoa assim, eu falo tudo que pode acontecer caso esse problema não seja resolvido. Então eu vou lá no mais fundo profundo para gerar essa necessidade na pessoa. Então, olha, se você não resolver esse problema financeiro, você pode ter problema judicial, você vai ser processado, sua casa pode ser penhorada, você pode ir à falência, como é que vai ficar a sua família?
e a pessoa entende que ela precisa resolver essa situação. Ela tem essa necessidade de resolver essa situação. E a gente tem a oportunidade de resolver com o estudo financeiro. Então, esse é um tipo de negociação que faz esse ciclo, mas de uma forma direcionada e focando muito mais nos benefícios, nas vantagens que esse estudo, por exemplo, vai ter para esse cliente, do que nas características e de propriamente como que esse estudo vai ser desenvolvido, como que ele vai funcionar. Então, o Spin Selling, ele preza muito nessa parte inicial da negociação, por focar, mostrar para a pessoa quais são os seus benefícios e as vantagens de se contratar, por exemplo, esse estudo financeiro, e, posteriormente, desenvolver mais sobre características de produto e serviço. Eu acho que também é uma metodologia muito legal para ser aplicada à negociação. Esse livro é bem rico, eu deixei até ele aqui, inclusive, nas indicações, ao final da nossa apresentação, para que, se vocês depois quiserem ler, eu acho que é um conteúdo bem interessante, bem rico sobre negociação. E, para a gente fechar aqui, eu queria só comentar sobre mediação e arbitragem, que, inclusive, eu vi que teve uma pessoa que comentou na postagem da Semana Acadêmica lá no Instagram, sobre mediação e arbitragem. E quando a gente fala de negociação, mediação e arbitragem tem realmente tudo a ver. Mediação e arbitragem tem muita aplicação no direito, principalmente. E a gente tem, nesses dois casos, pessoas, terceiros, facilitando a negociação. Isso é uma coisa muito positiva, porque muitas vezes, como a gente falou no início, as preferências, os interesses vão ser divergentes, vão ser conflitantes, e essa pessoa ajuda a chegar a um acordo comum. Acho que a gente precisaria de mais 2 horas para explanar aqui mais sobre mediação, sobre arbitragem. Então, eu deixo só aqui esse conceito para vocês de que a mediação tem terceiro e a arbitragem tem um terceiro, mas mais como uma função de juiz. Só que são facilitadoras da negociação e tem também um campo bem vasto a ser explorado. Mas como a gente tem um tempo restrito aqui, e até para eu não passar do horário previsto, eu preferi hoje só dar essa pincelada em mediação e arbitragem, e até porque a negociação é um mundo de coisas. A gente poderia passar o dia falando, mas como a gente tem esse tempo restrito, eu separei basicamente essas técnicas, esses conhecimentos que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Deixo aqui com vocês também algumas referências do material que foi usado para construir essa apresentação e também algumas indicações, como eu falei. Então, está aqui o livro Spin Selling, caso alguém tenha interesse também. E, antes da gente passar para as dúvidas, eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e deixar aqui também os meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida futura, precise de alguma coisa, me coloco também à disposição, tá joia? E aí eu abro esse momento agora, então, para se a gente tiver alguma dúvida aqui, vou até olhar o chat aqui para ver se temos alguma pergunta. Inclusive, se as meninas puderem me ajudar a dar uma olhada aqui. Ou se alguém também tiver interesse em abrir o microfone e fazer a pergunta, fique super à vontade também. Vi aqui que o Thiago perguntou qual o significado da palavra rapport. Então, Thiago, o rapport é uma palavra de origem francesa e ela tem esse significado de criar uma relação. É justamente de conectar-se com outra pessoa, beleza? Temos alguns comentários aqui. Beleza, eu não vi nenhuma dúvida. Queria até pedir para as meninas me ajudarem, se a gente realmente tem mais alguma pergunta. Realmente não tem mais nenhuma dúvida no chat. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Na verdade, eu só queria fazer uma consideração. Eu trabalhei para um banco e eu trabalhava na área de regularização de dívidas, né? E eu pude perceber como a forma que você negocia é fundamental para você conseguir fechar um acordo ou não. Então, nesses casos, a empatia fazia muita diferença. Tanto é que depois o banco mesmo, ele contratou a empresa para fazer um estudo, né? Analisar todos os atendimentos. Os atendimentos que eram feitos de forma mais receptiva pelo atendente, e os atendimentos que eram feitos de qualquer jeito, como se fosse um robô. Aí, a partir desse estudo, o banco identificou que aquele tipo de negociação que era feito com mais empatia, a chance do cliente cumprir o acordo era muito maior.
entendeu? Então, achei algo muito incrível. Então, depende muito da forma como você aborda o cliente. E era só uma consideração mesmo porque a negociação acho que é fundamental em qualquer parte da nossa vida, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, inclusive, pela sua consideração, Yara. Como a gente viu ali no vídeo, né? Quando a pessoa, você é empático, você estabelece essa relação de conexão com ela, ela se sente até mal de não cumprir uma obrigação com você, de não comparecer a uma reunião que vocês combinaram. Então, realmente faz muita diferença, muita mesmo. Tô vendo aqui algumas perguntas. Tiago perguntou, qual etapa você considera mais importante na negociação? Eu acho que aqui a gente passou por várias etapas e eu acho que cada uma tem a sua peculiaridade. Mas eu acho que todas elas vão depender daquele início do rapport. Se a gente consegue estabelecer essa abertura inicial, essa empatia, como a Yara falou, eu acho que isso possibilita que as outras fases corram bem. Então, eu considero que ela é meio que um pré-requisito para as outras. Então, eu acho que ela tem o destaque dela, ela tem o lugar dela. Márcia também perguntou aqui, SONCAS é uma sigla? Isso mesmo, é a sigla para aqueles tipos de clientes, segurança, simpatia, é porque SONCAS, se eu não me engano, está em francês. Simpatica, argent, são as palavras em inglês que eu traduzi na apresentação. Então, os clientes, segurança, dinheiro, simpatia, inovação, representam SONCAS. E o João Marcos perguntou, como criar relação entre pessoas de meios diferentes? Homem do campo e homem da cidade. Então, ótima pergunta, João Marcos. Como eu falei no início, a gente sempre vai chegar numa negociação, é inevitável, com as nossas experiências passadas, com a educação que a gente recebeu, com as nossas crenças. E isso não seria diferente, né? Na questão de ser um homem do campo ou homem da cidade. Então, aí a gente já vê que podem ser pessoas muito diferentes. Mas eu entendo que a gente sempre consegue achar um ponto em comum, que é justamente essa a intenção do rapport, de achar um ponto em comum, de se conectar, de estabelecer essa abertura com a pessoa. Talvez seja um pouco mais difícil, uma pessoa que é urbana, procurar assuntos em comum com uma pessoa do campo. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem muita coisa para tratar. Então, um simples tema, por exemplo, de tecnologia. Como que a tecnologia afeta o homem da cidade, como que a tecnologia afeta o homem do campo. Então, a gente pode começar com coisas simples, mas é fundamental que a gente crie essa abertura e essa empatia, como eu falei, até a Yara reforçou. E eu acho que essa barreira de campo e cidade, ela não impede que a gente estabeleça essa relação. A gente só precisa, talvez, ter um pouco mais de aprofundamento em que temas buscar em comum, mas com certeza eles existem. Beleza? Temos mais alguma pergunta? Eric perguntou aqui, quando as duas partes querem fazer uma negociação cooperativa e sabem sobre o rapport não fica parecendo falsidade? Ótima pergunta. Eu acho que o último vídeo que a gente assistiu aqui, o apresentador até falou que é importante a gente usar as armas da persuasão, mas sempre com ética. E eu acho que quando a gente fala dessa ética, a gente fala também da genuinidade. As relações, elas têm que ser genuínas. A gente percebe quando uma pessoa está sendo falsa, né? Então, realmente você ter um interesse de buscar algo em comum com aquela pessoa, de entender a situação daquela pessoa, de ser empático com aquela pessoa. Igual a Yara falou, essa empatia ela vai ser essencial. E se você tem esse desejo genuíno, isso vai ser transparecido, você vai conseguir transparecer de forma genuína. Não tentem fazer isso de forma obrigatória. Natália, acho que ficou mudo o áudio. Conseguem me ouvir? Agora sim, voltou. Pronto. Vocês ouviram até que parte? De não fazer de forma obrigatória o rapport. Beleza. Então, eu estava falando que isso tem que ser uma coisa natural. Lógico que você pensa sobre isso, mas o ideal é que você faça isso de uma forma natural. Porque se você fizer de uma forma falsa,
vai soar falso. E eu acho que isso é uma das piores coisas. Então, interesse-se genuinamente sobre aquela pessoa, sobre o que ela pensa, sobre os interesses dela. É realmente esse interesse genuíno, essa empatia, que vai fazer com que isso flua de uma maneira natural. E como o Eric perguntou ali, se as duas pessoas estão dispostas a fazer isso, eu acho que isso flui da melhor maneira possível. Mas sempre sendo genuíno. A Yara até falou aqui, verdade, os clientes percebiam quando era algo forçado. Exatamente. Então, a ideia aqui é sempre ser verdadeiro mesmo. A Esther perguntou aqui se temos mais alguma dúvida. Vou ligar meu microfone aqui só para falar rapidinho, Nath. Primeiro, para te dar parabéns, falar que eu gostei bastante da apresentação e das técnicas, das dicas. E outra, eu queria só colocar um comentário nessa última parte do raporte aí, na verdade, que eu estudei bastante isso ultimamente, né? Eu estava trabalhando na área comercial, no ramo de tabacaria. Agora eu estou numa empresa que vende autopeças, então, né, peça de carro, eu realmente saí de um nicho, fui para totalmente outro, diferente. E no início foi um baque inicial para mim, ainda estou no início, na verdade tem um mês que eu estou na empresa, mas eu fiquei com muito medo justamente desse rapport, porque o meio que eu estava antes era o meio da galera mais próxima de mim, então era um meio que eu conseguia conversar muito mais fácil, querendo ou não, uma conversa mais informal, todo mundo numa faixa etária parecida com a minha, né, com costumes e com, sei lá, vivências parecidas com a minha, e chegar num ambiente novo, ou ainda mais num ambiente de coisas que, né, agora sim eu posso falar que eu entendo um pouco, mas que eu não entendia nada, absolutamente nada de mecânicos, de carros e peças de carro. Foi algo que me deixou sim um pouco inseguro, mas também eu percebi que, sabe, o rapport ele não precisa ser 100% com alguém que tenha similaridades com você, ou, sabe, tem que ser... Enfim, alguém aqui até falou, né, que sobre a empatia, eu acho que isso é uma coisa muito mais humana do que qualquer outra coisa. Então, foi isso que você falou agora de trazer de uma maneira mais natural. Eu percebi, eu estava com um pouco de anseio antes de começar a ligar para as pessoas, antes de começar a efetuar minha função de fato, mas depois que eu comecei, eu percebi isso, que está sendo muito natural, está sendo muito tranquilo, eu estou tendo uma receptividade muito boa de algumas pessoas. Para quem me fala um não direto, já desliga na minha cara, eu já consigo, né, falar um pouquinho melhor e lidar um pouco melhor com a situação, então gerar o interesse das pessoas, né, para poder fazer essa empatia e essa sintonia acontecer. Então, é isso, eu acho que você ficar preso em ser forçado a gerar uma conexão, gerar uma empatia, é algo que sim, vai deixar forçado, vai deixar falso, né? Então, é isso, a minha dica, assim, cara, lidem pelos lados humanos, tentem gerar uma conexão pelo lado humano. Todo mundo aqui está passando por algum problema na vida, já passou por alguma coisa. A própria pandemia afetou demais todos os tipos de negócio. Então, eu acho que ter um certo tipo de relacionamento, um certo tipo de afinidade com o que você vai procurar antes. Você tem informações para se basear, né, para poder criar esse rapport. E isso, mano, empatia, é isso demais. Então, só queria dar essa participação mesmo. Show de bola. Muito obrigada pela sua participação, Johnny. Queria agradecer de verdade, acho que você trouxe pontos muito relevantes, essenciais, e eu acho que é super normal. Você saiu ali da sua zona de conforto, né, como você propriamente falou, de conversar com pessoas que são da sua idade, do seu meio, do seu nicho, e ir para um ramo totalmente diferente, onde tudo é novo, onde você muito provavelmente vai atender pessoas mais velhas, e eu acho que é tudo um processo de adaptação. E como você falou, se a gente olhar para esse lado humano das pessoas, a gente vai conseguir passar por essa adaptação, porque todo mundo, no fim do dia, é humano e tem medos, inseguranças e sonhos. É isso demais, obrigado.
Tem um comentário, uma pergunta, eu acho, no chat. Deixa eu ver aqui. João Marcos perguntou, como abordar assuntos delicados e pessoais? Como um assessor de investimentos que quer apresentar opções de fundos ou aplicações? Como criar afinidade com um assunto que, às vezes, uma das partes já começa na defensiva? Boa pergunta. Essa questão de assuntos delicados e pessoais, eu acho que você tem que ir testando se a pessoa vai te dando essa abertura. Então, até aquilo que eu falei no início sobre as perguntas que você faz, de repente você pode tentar perguntas abertas para que você veja, até você teste com essas perguntas, se a pessoa te dá essa abertura. Então, se quando você pergunta, a pessoa começa a falar das coisas, ela começa a falar da família, da vida dela, e você pode, como assessor de investimentos, entender um pouco mais, porque isso também vai pautar os investimentos dela, eu acho que é muito bom. Então, acho que esse é o momento de usar as perguntas abertas para você ver se você tem essa abertura com a pessoa, se você pode explorar determinados assuntos. Porque se for um assunto que a pessoa não quer falar, muito provavelmente ela mesma vai te dar uma cortada, assim, não vai falar muito sobre isso. E aí você vai entendendo. A negociação, ela não é assim uma receita de bolo. É muito de o que você vai captando das trocas que você está tendo com a pessoa que você está falando. Então, acho que é muito isso, você ir analisando até onde você pode ir com a pessoa que você está falando. E você pode ter uma grande aliada com as perguntas que você faz. Então, lembre-se sempre de tentar deixar a pessoa falar mais nas perguntas. Quando a gente faz uma reunião, quando a gente fazia até na DM uma reunião inicial com o cliente, era basicamente só para o cliente falar. A gente, lógico, fazia algumas perguntas para direcionar a conversa, mas era basicamente um espaço para o cliente apresentar a empresa dele, a gente conhecer um pouco mais do cenário, do próprio cliente, do que ele pensava. Então, era uma reunião basicamente em que só o cliente falava e a gente só fazia algumas pequenas intervenções para direcionar para os assuntos que a gente precisava entender. Mas era basicamente só o cliente falando. Então, acho que essa questão de ouvir, dessa escuta ativa, é um ponto crucial. Beleza, João? Show. Meninas, acho que é isso. Acho que zeramos aqui as perguntas do chat. Então, nesse caso, Natália, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou finalizar, tá bom? A reunião. Tá, joia. Muito obrigada mesmo por hoje, pessoal, pelo tempo de vocês e precisando, estou à disposição. Tá bom. Então, gente, assim finalizamos o workshop Técnicas de Negociação e agradecemos à ministrante Natália Azarias pela participação na 9ª Semana Acadêmica de Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail. Também estarão disponíveis nos seus ingressos, no Simpla, em até 24 horas. 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo do workshop. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades da Semana Acadêmica. Participem da nossa campanha de solidariedade. Nesta edição, a instituição beneficiada será a Ampare. Estamos aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas, tamanho MG. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, Barlavento, Fazenda e Mercado Malunga. É isso. Muito obrigada, gente, pela participação. Obrigada também, viu, Natália, pela palestra, pelo workshop. Obrigada a vocês pelo auxílio aí. De nada.